Oi pessoal, ó, pessoal, todos subindo lá, ó, tudo bem com vocês? TV Jundiaí hoje, ó, aqui na LESP, hoje, seminário daquela doença Ehlers-Danlos. É tão chato falar como essa doença é muito chata. Mas estamos aqui, vou mostrar tudinho pra vocês. Chegamos aqui na LESP, olha lá, ó. Que lindo, vamos subir a rampa? O pessoal tá chegando aí, ó. Já estão chegando os que vão falar um pouquinho, né? Que vai fazer o seminário. Aquele mais alto é o da Casa Hunter. Aqui tá a Ellen Costa, ó. Já tá... Daqui a pouquinho já começa. Ehlers-Danlos ainda na infância. Ah, só uma coisa, eu não costumo escrever, tá, gente? Geralmente eu improviso. Mas hoje eu tentei manter o protocolo bonitinha. Falei pra Kelly que eu ia manter. E por falar em infância, e aproveitar a semana que nós brasileiros comemoramos os Dias das Crianças, né? Já que todos nós um dia já fomos crianças, ou então nós temos filhos, nós tivemos então o intuito de fazer nessa data, no dia 14 de outubro, tá? Então, para aproveitar essa semana. Nós tivemos que ser fortes a vida inteira, todo sediano, e todo sediano acaba sendo invisível. Então nós tivemos que ser fortes quando o mundo não escutava nossas dores. Quando ainda nós pequenos, nós éramos desajeitados, atrapalhados, não prestávamos atenção na escola, esquecíamos até da prova. Minha filha que o diga, né, filha? Tínhamos a tal dor do crescimento e não tínhamos letras bonitas, muito pelo contrário. Os professores sempre reclamavam das nossas letras, falavam que nossas letras eram garrancho. E por mais que a gente tentasse escrever, gente, não saía a letra. A minha até hoje continua um garrancho. Falavam que nós éramos preguiçosos. E isso, assim, inúmeros outros adjetivos que colocavam na gente na escola. E a gente levava de boa quando nós éramos pequenos. Afinal de contas, todos nós éramos uma zebra, embora nós fôssemos tratados como os cavalos. Aprendemos a ser forte em uma sociedade que ainda não respeita as diferenças. E quando essas diferenças não são visíveis, o que podemos esperar de uma sociedade? Aprendemos a ser forte, mesmo quando nossas dores não aparecem nos exames. Quem aqui, que é sediano, que vai chegar no hospital cheio de dor, e chega o médico e fala assim: ah, mas você não tem nada. Como se a nossa dor fosse invisível, ou então nós fôssemos lunáticos inventando alguma dor. Quem quer inventar dor? Ninguém quer inventar dor. Muito pelo contrário. Aprendemos a ser fortes quando o peso da mochila era muito maior que nossos corpos suportavam. Quando a cadeira dura da sala de aula tinha que ser apropriada, pois afinal de contas era o que a gente tinha para a época. Mesmo quando nossos corpos não aguentavam mais de dor, nós tínhamos que ser fortes quando criança. Aprendemos a ser forte, mesmo quando a anestesia do dentista não pegava. Nossos dentes não caíam, quando ao invés de pouco sangue jorrava a gente que nem chafariz. E achava assim que a gente estava simplesmente inventando. Não era invenção, era simplesmente nossos corpos reclamando do que a gente estava sentindo. Temos que ser fortes, mesmo quando deslocamos um ombro, os nossos pés. Afinal, éramos o círculo da classe. Afinal de contas, quem era mais contorcionistas do que nós? Qual a criança que conseguia colocar um pé na cabeça, que conseguia se deslocar inteiro? Nós éramos o circo, mas não éramos respeitados. Será que éramos tão fortes assim, ou aprendemos a se adaptar ao meio onde vivíamos, para não sermos julgados? Vivemos contando nossos pesos, nossas dores nas costas, nossos julgamentos, e isso não parou na infância, ainda continua. Estamos em pleno 2022 e ainda não somos vistos. Somos taxados como braço curto, preguiçosos, reclamões, todos os jargões maldosos que uma sociedade pode colocar. A falta de conhecimento não pode sobrepor as nossas dores.
Se eu me considero inválida, óbvio que não. Eu luto todos os dias para que o diagnóstico precoce seja efetivo e eficaz. Quem aqui não queria ter sido diagnosticado quando criança? Talvez daqui da sala, minha filha tenha sido a única criança diagnosticada com 1 ano e 8 meses. Que esse segundo seminário que ocorrerá agora, e ele acho que é o segundo seminário gratuito, a gente estava até tirando uma dúvida na Kelly, que eu acho que é o segundo seminário gratuito no mundo. A doutora Neuzeli Lamari, eu não sei, ela frequenta mais esse círculo, não sei se ela consegue informar, mas eu acho que seria o segundo. E mesmo assim, ainda julgam sobre a nossa capacidade, sendo que a nossa capacidade não está em se a gente consegue levantar, se a gente tem dor. A capacidade é julgada por outros critérios. Então, nesse caso, sejam todos bem-vindos. Eu vou abrir agora a primeira mesa. Localizada em Jundiaí e realizando as melhores festas desde 2007, a Montarte Formaturas e Eventos é uma empresa familiar, formada por uma equipe gestora de sucesso que busca sempre a perfeição em seus eventos com profissionalismo, dedicação, criatividade e muita paixão. Nossa missão é tornar o sonho de cada formando em um grande evento, transformando cada segundo em um momento único e inesquecível. Vem fazer parte desta família. Vem para Montarte você também. Vem! Seja muito bem-vindo. Doutora Neuzeli Lamari. Matheus Lamari. Renata Tibiriçá está ou não? Ainda não chegou? Então, nesse caso, gente, vou chamar a doutora Juliana. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, uma salva de palmas, por favor. Com muita alegria, podem se sentar. O primeiro palestrante nosso é o Dr. Anthony. É Daher que fala? Daher. Ele é empresário, com mestrado em Ciências Políticas e Administrativas. O Anthony, ele é fundador e presidente da Federação Brasileira das Associações das Doenças Raras, FEBRA-Raras, instituição composta por 60 associações de pacientes. Membro da Comissão de Doenças Raras do Conselho Federal de Medicina do Brasil desde 2015. Presidente da Casa dos Raros. Tony, como costuma ser chamado, é também criador e presidente da Casa Hunter. Eu acho que aqui todos conhecem a Casa Hunter. Instituição sem fins lucrativos que tem como intuito garantir soluções políticas e sensibilidade do setor privado e da sociedade em geral para portadores de doenças raras. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estão me ouvindo, não? Sim. Primeiro, boa tarde a todos. Eu agradeço à doutora Neuzeli pelo convite. Em nome dela, cumprimento a mesa, a todos os participantes, especialmente nossos pacientes, né, que lutam tanto, né, para ter um pouco de dignidade. Né? Uma honra para mim estar aqui com todos vocês. Eu acredito seja a doença de danos ou qualquer doença rara
a jornada é parecida. A jornada ela é de luta, né, de perseverança, e para a gente ter aquilo que está garantido na Constituição, mas infelizmente na prática não é aquilo que a gente enfrenta no dia a dia. Então nós estamos aqui para lutar juntos, para que a gente podemos ter, né, quem sabe nos próximos 4 anos, estabelecer um protocolo, né, e diretriz terapêutico, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, para que a gente tenha um diagnóstico precoce, porque com o diagnóstico precoce a gente consegue traçar um plano de manejo, ter orientação adequada, para que teremos uma qualidade de vida melhor para todos os nossos pacientes. E para isso precisamos trabalhar na articulação, trabalhar com os políticos que a gente elegeu para os próximos 4 anos. E temos uma sorte de a gente estar aqui também num estado rico, que é São Paulo, um estado que pode ter protocolos independentes da esfera federal, podemos trabalhar na esfera estadual e também em paralelo na esfera federal. Eu gostaria que vocês saibam que podem contar sempre com o nosso apoio, estaremos juntos, de mãos dadas, lutando junto por tudo que vocês fizeram, né? Aliás, quero parabenizar a luta de vocês, a perseverança. Vocês fizeram muito e estão fazendo, né? Continuam fazendo muito. O mais importante é não desistir. Nós não podemos desistir daquilo que nós temos de direito. Nós estamos apenas pedindo que a gente tenha um mínimo, não ter as filas, né? Que a gente pega anos às vezes para chegar a um diagnóstico, né? Precisamos modernizar o sistema único de saúde. Nós não podemos ir na contramão com tudo que está acontecendo no mundo. Estamos vivendo numa nova era que é a medicina de precisão. Como eu falei há pouco com a Ellen, ela tem um projeto de lei que estabelece a incorporação, né, do exoma, sequenciamento genético no âmbito do SUS. Hoje, se a gente vai falar de custo daquele teste, que também hoje em torno de R$2.000 podemos fazer esse teste. Para o SUS talvez custa caro, mas se o SUS pega a jornada daquele paciente para chegar a um diagnóstico, ele gasta muito mais. Então a exoma acaba sendo uma economia, né, para poder chegar a um diagnóstico rápido, não apenas para danos, mas também para milhares de doenças raras genéticas. Então precisamos modernizar nosso SUS para que tenhamos uma qualidade de vida, tenhamos um diagnóstico precoce, para mudar a história natural dessa doença e das outras doenças raras. Então, mais uma vez, gostaria também de contar para vocês que em 30 de novembro nós estamos já inaugurando o primeiro centro de atenção integral em doenças raras em Porto Alegre, que é a Casa dos Raros, e com certeza vocês podem contar com a Casa dos Raros, que nós vamos ter espaço, ter apoio a diagnóstico da doença e também ao manejo adequado. A Casa dos Raros é a casa de vocês e quem sabe no futuro próximo também vamos ter um hospital aqui em São Paulo para as doenças raras e também com certeza a Ehlers-Danlos será uma das doenças que também terá o espaço dela com os profissionais de saúde. Mais uma vez, parabéns por esse evento. Não vamos desistir daquilo que nós temos direito, vamos apenas lutar para colocar esse direito que está garantido na Constituição em prática de uma forma rápida, porque nós não temos esse tempo. Muito obrigado a todos. Mas muito obrigado mesmo, gente. É um prazer conhecê-lo imenso no nosso evento. Para quem não conhece, gente, o trabalho que ele faz é maravilhoso, tá? Acompanhe também o trabalho dele dentro da Casa Hunter. Assim, de tirar o chapéu. Muito obrigada por você sempre acolher a nós, rádios. Obrigado a você, uma honra. Nossa segunda palestrante, Neuzeli Lamari. Gente, eu não tenho nem palavras para dizer sobre você. Quando começou a síndrome de Ehlers-Danlos, a primeira pessoa que acolheu a minha filha foi a Neuzeli Lamari. Todo o tratamento que ela fez foi por causa de você. Eu não tenho palavras para te agradecer. Eu sou apaixonada pelo teu trabalho. A Neuzeli Lamari, ela é professora universitária,
junto ao curso de graduação de Medicina da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, mestre e doutora de hipermobilidade articular, HA, síndrome de Ehlers-Danlos, SED, livre docente em fisioterapia, especialização em perícia médica e áreas de saúde, coordenadora do programa de residência multiprofissional em reabilitação física, FAMERP-MEC, pioneiro no Brasil, membro e responsável técnico há 40 anos pela Clínica Lamari, CIRP-SP, Centro de Brasileira em Referência, hipermobilidade, síndromes de Ehlers-Danlos, e responsável pelo ambulatório SUS de HA e SEDS, pioneiro e único no Brasil, no complexo FAMERP-FUNFARM, idealizadora e organizadora dos congressos internacionais de HA, SEDS em 2013, 2015, 2017 e 2022 e prevista em 2024 no Brasil. Citada no livro de autoria Médicos Francês Referência em SEDS, Claude Monet, Ehlers-Danlos, aí você me lascou, né? Dentre os 12 profissionais com referência mundial na temática HA e SED, autora de diversos artigos científicos nacionais e internacionais na temática HA e SED, conferista em diversos congressos, científico em países, entrevistada pelo Fantástico na Rede Globo de TV em 2015 e 2020, com referências em SEDS, dentre outros em rede nacional. Muito bem-vinda, Neuzeli Lamari. Obrigada a todos, obrigada Ellen, obrigada Kelly, obrigada às pessoas que direto e indiretamente trabalharam, né, nessa comissão organizadora para que esse momento acontecesse. Obrigada à casa, né, que nos empresta esse espaço. Vou falar uma coisa, eu já tenho 64 anos, vou fazer 64 anos, e eu dediquei esse tempo meu, eu fiquei muitos anos da minha vida cuidando mais da parte científica. Então eu mais estudava e sempre atendi, nunca deixei de atender. Mas assim, eu rodei um pouco. Eu participei de um evento que tinha 16 mil inscritos, médicos inscritos em Nova York. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. De todos os eventos que eu participei, este de hoje será o mais importante. E vocês vão entender. Então, assim, existe uma trajetória que culmina para que a gente chegue ao ponto exato que a gente tem que chegar. Onde é que está o problema para que tantas pessoas sofram? Porque o mundo grita isso, não é uma coisa do Brasil. O mundo grita por socorro para poder cuidar dessas pessoas. A síndrome de Ehlers-Danlos, mais especificamente a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, é considerada a pior doença do tecido conjuntivo. Isso está publicado em artigos científicos de revista de alto impacto pela pessoa mais importante que tem no mundo, com maior experiência nisso. E a gente está aqui ainda enxugando gelo. Então, este momento aqui é muito importante. Porque o que nós vivemos? Nós estamos no drama das pessoas adultas sequeladas. Nós olhamos agora mais para os adolescentes sequelados. Ora, onde está o problema? Olhando para as crianças. A minha maior experiência foi com crianças. Eu fiz o mestrado, doutorado com crianças e adolescentes. No mestrado só com crianças, eu entrevistei mais de 5.000 crianças e eu publiquei 1.120 crianças hipermóveis. E depois com adolescentes, depois com adultos, depois com japoneses, e assim foi. Mas a conclusão hoje, assim, ninguém é dono da verdade, mas nesses quase 40 anos, a conclusão que a gente chega é quando a gente olha para as crianças. E quando a gente acompanha as crianças que viram adolescentes, esses adolescentes que viram adultos, eles não têm essas sequelas. Eles têm a doença de base,
Eles têm o defeito genético, eles têm a fadiga, têm a hipermobilidade, que depois vai se perdendo pelo próprio envelhecimento biológico dos tecidos. Ele tem as fragilidades, mas num grau menor. Tudo num grau menor, que não impossibilita que eles estejam inseridos na sociedade. Porque muitas crianças que eu atendi, hoje são adultos, são pais que trazem seus filhos, né? Eu atendi adultos que hoje trazem seus netos, e a gente vê que a salvação, sem sombra nenhuma, está no médico pediatra. A salvação está no médico pediatra. Eu não tenho dúvida nenhuma, estou falando publicamente, que se o diagnóstico foi feito na criança, porque assim, o que a gente já falou de velório batizado, estou terminando um livro que vai ser publicado em março no Reino Unido com o Dr. Beiton, onde a gente faz um apanhado de quantas inserções nós fizemos no mundo e no Brasil. Então, assim, não é falta de divulgação. O método deve estar errado, o nosso método, e eu me incluo. Então, a gente tem que ir direto ao ponto. Nós temos que sensibilizar os médicos pediatras. E é com muito respeito, com muito carinho, que eu agradeço a presença da Sociedade Brasileira de Pediatria aqui hoje e também do Dr. Abraham, de todas as outras pessoas presentes, mas eles vão carregar uma responsabilidade que eles não sabiam. Mas eu me exponho hoje para que vocês saibam que eu estou aqui pedindo para que vocês nos ajudem nesse compromisso. O que a gente precisa é que vocês incluam 2 minutos a mais na consulta pediátrica para identificar uma criança que tem um defeito e que vai ter o futuro totalmente prejudicado se não for feito o diagnóstico. Essas pessoas vivem de uma forma indigna. Nós temos pessoas que nós não temos mais solução, que nos deixam na condição de impotentes, porque não tem mais o que oferecer. Porque é uma doença que degenera os tecidos, degenera as articulações, enfraquece, mesmo diante de todos os esforços. Essas pessoas só perdem. E aqueles que não perderam é porque eles não tiveram os processos degenerativos. As articulações permaneceram funcionando, a coluna permaneceu com as suas curvas fisiológicas, o alinhamento dos membros inferiores perfeitos, os pés perfeitos, porque essa doença, apesar de ser a pior doença do tecido conjuntivo, tem controle para as manifestações. Algumas não, nem tanto, né? A questão, por exemplo, o déficit de atenção, né? Concentração, o comportamento da hiperatividade, então sempre aparece um pouco, mas se diagnosticado precocemente também tem como lidar, né? E a questão da fadiga, né, é uma coisa que está nos tecidos, mas tem como você controlar isso para ficar menos e não inviabilizar que essa pessoa seja inserida na sociedade. Então a gente está aqui hoje para falar da doença do movimento. A hipermobilidade articular é uma característica e não uma doença, e que ela fique na hipermobilidade. As outras manifestações, eu acho que cientificamente, talvez não dê tempo de eu poder participar disso, porque eu acho que vou levar muitos anos ainda, mas a conclusão que a gente vai chegar é que a gente pode ter menos manifestações, muito menos manifestações, se nós cuidarmos desta característica que é a base da doença, que é a hipermobilidade articular. Então essas pessoas, elas têm perda de uma coisa que significa a maior expressão humana, que é o movimento. E essas pessoas têm perdas principalmente dos membros superiores, que é a maior expressão humana. Eles têm fraqueza na mão. Olha as restrições que essas pessoas têm na atividade recreativa desde a infância, na vida escolar, do adolescente no esporte, do adulto no trabalho, do idoso no sofrimento, cheio de sequelas. Nós temos grupos de pacientes com 80 e 90 anos.
A boa notícia, não morrem, tá? Indo e vindo, mas cheios de deformidades evitáveis. Vocês acham que as pessoas tinham que ter aquelas deformidades nos joelhos, evoluir para prótese de joelho, prótese de quadril, prótese de ombro? Tudo isso a gente controla quase sem custo. Eu digo quase sem custo, porque você não precisa tanto de exames complementares, de exames de imagem, de testes genéticos. A maioria acaba indo para teste genético, que é uma doença genética, mas 90% deles não tem teste genético, tanto que a maioria está cansada de fazer teste genético inconclusivo. Mas tem teste genético para os subtipos mais raros, obviamente. Mas a gente sabe que da prática clínica diária no mundo, apenas 1% dos pacientes que entram com a síndrome nos consultórios, apenas 1% tem necessidade de teste genético, só para vocês terem uma ideia. Isso não quer dizer que não precisa de aconselhamento genético, nem de acompanhamento do geneticista, precisa de equipe multiprofissional. Aliás, esse é o contexto, não sei se dá para abordar tudo hoje, porque é muita coisa, eu nem vou falar tudo que eu gostaria, mas eu gostaria de falar o que eu estou sentindo, tá? Então, é isso. Passa ali, não precisa.